Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo que estou trazendo para vocês hoje trata-se do Novembro Azul, né? A gente, como sempre, fala aqui de saúde, né? Da prática esportiva, da prática de educação física, de atividade física, enfim, tudo aquilo que traz saúde pra gente. Então, o vídeo que eu estou trazendo hoje fala sobre isso e estou aqui com uma pessoa especializada na área de saúde que vai falar. Aproveitei uma palestrazinha com ela lá na academia onde eu participo, onde eu pratico. Ela veio falar sobre os cuidados que o homem deve ter, né, para se prevenir do câncer de próstata, como se prevenir, como tratar, e algumas informações que eu creio que é muito importante para todos nós, não só para os homens, mas para nós mulheres também, a incentivar os nossos homens de casa, né, filhos, marido, esposo, namorado, um sobrinho, ou seja, quem for, né? A gente também, nós mulheres que sempre estamos mais à frente ali da área de saúde, de estar se cuidando, de estar buscando mais médico, a gente sempre, mulher, está sempre mais atenta a essas coisas, né? Então a gente também dá aquela incentivada a quem está perto da gente para também ficar bem, né? Então o vídeo de hoje trata-se sobre isso, sobre a saúde, sobre o Novembro Azul, e a nossa querida e amiga Adelma Moura, que é a profissional na área de saúde, que ela sim é capacitada a falar sobre isso, vai falar tudo aí para vocês, como vocês devem se cuidar, ok? Então, para me trazer mais vídeos como esses também, deixa aí o seu like, se inscreve no canal quem não for inscrito, para a gente poder estar trazendo mais vídeos para vocês aí, informativos, ok, gente? Então, ó, um cheiro para vocês e aproveitem o vídeo, tá? Meu nome é Adelma Moura, eu sou profissional da saúde, sou fisioterapeuta de formação, com experiência no âmbito a pacientes inscritos desde terapia intensiva a também pacientes internos de enfermaria e a nível ambulatorial. E fui convidada pela aluna da academia para dar palestra sobre o câncer de próstata, que tanto é eficiente, que tanto ajuda nesse diagnóstico precoce à população masculina. Obrigada. Também sou técnica em radiologia com exames de imagem. Então, a pedido de Grace, a convite, eu vim falar, na verdade, uma conversa mais informal, a nível de orientação para vocês sobre o Novembro Azul, mais específico do câncer de próstata, tá? Então, assim, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente está falando que o estudo nos coloca é que se caracteriza por uma doença onde ocorre um crescimento desordenado e também acelerado da glândula prostática. Então, essa glândula ela é específica do sexo masculino e ela tem a sua localização ali no abdômen inferior, ficando logo abaixo da bexiga e à frente do reto, certo? Esse tipo de câncer é o segundo que mais acomete homens em todo o Brasil e também sendo a segunda e a terceira causa de morte por decorrente dessa doença, tá? Então, por se tratar de uma doença de um largo aspecto, então a Organização Mundial da Saúde, ela estima que novos casos em uma crescente exponencial e bem significativa desses novos casos mediante a falta de prevenção. Então, quando a gente fala de câncer de mama ou de câncer de próstata, em decorrente a todos os outros cânceres, mais específico o câncer de próstata, porque novembro foi escolhido como mês para que a gente faça alusão a esse tema, para que a gente coloque em escala ampla essa conscientização. Porque a gente sabe que, diferente da mulher, o homem por si só, por cultura, tem esse teste maior, até por preconceito mesmo, a população tem esse preconceito de procurar atendimento, de prevenção. E é muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar. Uma vez que o tratamento ele tem suas características bem devastadoras quando comparado ao nosso organismo. Então, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente está falando de uma população, e isso não sou eu que estou dizendo, né? A gente tem largos estudos com uma expectativa de vida dessa população, que vai ser mais velha. Então, a gente tem um envelhecimento ativo bem importante,
E essa população que vai estar aqui à frente, né, aqui há 20, 30 anos, são população acima de 60 anos. Então, diferente dos nossos pais anteriormente, né, de pessoas mais velhas, a população que a gente vai ter no futuro é de pessoas bem mais velhas. Então, sabendo disso, existem fatores de risco que são predisponentes ao câncer de próstata. Aqui a gente tem alguns fatores de risco. E falando de idade, ele está dentro desse fator de risco. Então, já liga um alerta no nosso pensamento, no nosso subconsciente. Por quê? Se a gente sabe que a população do futuro tende a ser uma população mais idosa, com idade bem mais avançada em relação à população que a gente tem hoje, então, se é um fator de risco predisponente a ter o câncer de próstata, então isso nos diz que a gente precisa se cuidar. E a gente não é para se cuidar lá na frente. O cuidado, a prevenção, ela começa agora. Então não só a idade, mas também o fator genético contribui muito para o desenvolvimento dessa doença, né, o histórico familiar. Ou seja, aqueles pacientes que têm pai ou irmãos que têm um histórico prévio dessa doença, infelizmente, esses indivíduos, em especial, eles têm uma maior probabilidade também de desenvolver essa doença. O indivíduo que tem esse parente mais próximo, que teve a doença, vai desenvolver? Ora, os estudos nos dizem que a gente não pode ter como fim de regra, porque cada organismo é um mundo diferente, mas o que a gente sabe de dados estatísticos comprovado na ciência é que, de fato, esses indivíduos com histórico familiar muito mais veemente de parentes próximos, eles realmente aumentam a chance 2 vezes mais quando comparado a um outro indivíduo que não tem esse histórico prévio. Outro fator de risco muito importante, né, é a má alimentação. Então, indivíduos que têm uma vida toda de má alimentação, rica em gordura, é um dos fatores também que predispõe ao câncer de próstata. E não só o câncer de próstata. A gente sabe que os maus hábitos de vida, eles predispõem outras doenças que são concomitantes a essa doença, que é bem devastadora, na verdade. Então, além desse fator, a gente tem o fator também de exposição a ambientes poluídos, né, agrotóxico por si só, a própria obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, são fatores que contribuem exaustivamente para a piora desse prognóstico, sabe? Porque dificulta o atendimento também. E por si só, o não procurar esse atendimento, porque a população masculina, né, os homens em específico, eles têm dificuldade, eles têm essa cultura de não ir com frequência, não ir regularmente ao atendimento médico. Então, outro fator muito importante é o uso do tabagismo. O tabagismo e o consumo exagerado e exacerbado de bebida alcoólica. Então, tem um estudo que eu estava lendo antes de vir falar para vocês, que eu estava lendo que relata que o indivíduo, vamos colocar o indivíduo A e o indivíduo B. Então, o indivíduo que foi diagnosticado com a doença, com câncer de próstata, e que ele também é fumante, um fumante em larga escala, então aquele indivíduo que fumou a vida toda, 30, 40 anos, e foi diagnosticado com câncer de próstata, comparado com o indivíduo B, que também foi diagnosticado com o mesmo tipo de câncer, mas que diferente do indivíduo A, ele não é tabagista, então esse indivíduo A, ele tem uma piora no prognóstico, ou seja, a doença vai afetar ele, vai debilitar esse paciente muito mais rápido do que quando comparado àquele paciente que não fez uso do tabaco. Então a gente sabe que é muita informação e a população mais jovem, porque a certeza que a gente tem é que a gente vai dando a certeza. Então são jovens tende a consumir, né, bebida alcoólica cada vez precoce, cada vez mais de forma desenfreada. Dizer que tem um ponto positivo. Então, atividade física regular, alimentação saudável, procurar anualmente fazer o exame prévio, porque o que a atividade física não faz, o que a alimentação saudável não faz, a gente precisa procurar um médico específico para fazer esse exame.